Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Na Toca, nosso encontro literário. E hoje eu tenho a alegria de receber um convidado muito especial e com ele vamos conversar sobre a descoberta de um autor muito importante, João Aristides. O professor Alonso Júnior é doutor em filologia pela Universidade de São Paulo e é alguém que quase não entende do assunto que nós vamos conversar. Não é, professor Alonso? Eu diria que pessoas nessa linha de abordagem, que a gente chama de abordagem filológica, e também com mais propriedade de abordagem estilística, são poucas pessoas que fazem isso, é verdade. Então, eu acho que eu sou uma avis rara, assim, nesse aspecto, não é? Que pouca gente faz essa abordagem. Ela não é melhor do que nenhuma outra, mas é uma abordagem menos conhecida ou menos feita pelos estudiosos quando comparadas a outras, como uma abordagem sociológica, por exemplo, uma abordagem culturalista, por exemplo. Então é isso. Você tem razão no que disse. Pois bem, então antes de nós falarmos especificamente sobre abordagem, uma curiosidade. Qual foi o seu primeiro contato com a obra do João Aristides? Bom, eu tenho a sorte, não é, de ter alguns amigos de geração que fizeram literatura, que fazem literatura, não é? Que fazem literatura. E vou citar dois aqui, mas existem outros, assim, que me vem à memória. Um que gosta de fazer peças de teatro, tem essa especialidade, digamos assim, que é o Marco Antônio, o Marco Oliveira. E o outro, que é o Daan, o Elias, né? Que vai usar como pseudônimo para escrever uma série de obras de João Aristides. Amigo de geração, né? E o meu primeiro contato com ele foi exatamente um contato de jovens que são da mesma geração. Quando eu conheci o Elias era acadêmico de medicina. E havia um grupo que orbitava ali pelo Teatro da Paz, era o nosso centro de encontro, que sentava sempre a partir de 9, 10 da noite, ficava até 6 da manhã, havia saúde de sobra para fazer isso naquele tempo. Estamos falando de 69, 70, 72, 71. E eu frequentava esse grupo que tem esses escritores, não é? São bons, eu reputo como bons. Enquanto o Marco fez teatro, o Elias faz uma prosa narrativa, e eu tenho uma queda pela poesia e tenho uma queda também pela análise literária. Então, sem que a gente quisesse, acabamos dividindo as especialidades, né? Aí hoje eu posso comentar, como analista de literatura, a obra do Elias ou do João Aristides, como ele assina. E aí, então estávamos na Praça da República, se reunidos sempre, e o Marco Oliveira, uma noite, estava se sentindo com alguns problemas, tinha tido febre, estava tossindo, sei lá, ele disse, vamos ali na casa do nosso médico. Eu disse, quem é o nosso médico? Não, vou te apresentar, vai gostar dele. Aí nós atravessamos a Assis de Vasconcelos e havia uma vilazinha, e ele me levou até lá e ele me apresentou para o Elias. Esse aqui é o nosso médico. O Elias viu, etc. O que é que tu estás sentindo, Marcos? Eu estou tosse, etc. E ele, como é que a gente pode dizer, ele fez o trabalho de ausculta, etc., prescreveu lá um medicamento,
e conversou um pouco com a gente. Sim, Eu sim. conheci, portanto, Elias como médico do pessoal da escadinha. Muito bem. Então agora nós já sabemos que existe um nome, João Aristides, e que por trás deste nome que consta nos livros existe um autor, Elias Darran. Eu conheci a obra do Dr. Elias Darran aqui trabalhando na editora Pacatatu, como revisora, depois como editora adjunta, e hoje sigo apaixonada como leitora. E aí, esta minha necessidade me fez dividir, de certa maneira, do que já temos de obra de João Aristides, em 2 segmentos. O primeiro é a trilogia Campina, que são as primeiras obras publicadas. E o segundo segmento são as narrativas, onde se percebe uma certa estrutura de enredo. O senhor concorda com essa minha divisão? Eu acho que ela é pertinente e eu acho interessante fazer divisões, enquadramentos, porque é assim que a gente faz ciência, num certo sentido, não é? Quer dizer, a gente faz um estudo, porque se nós não tivermos categorias, possibilidades de estabelecer divisões, enquadramentos, nós não estamos fazendo uma análise, a gente vai só repetir o que o autor já disse, então a gente precisa ter um suporte para analisar. Então, para começar uma conversa ou para avançar numa conversa, é valioso que a gente, de saída, diga: vou dividir a obra nesses 2 segmentos. Aí Sim. Vamos ver se eles se sustentam, não é? Eu penso que sim, que se sustentam. Eu penso que há um bloco nas obras do Elias, que é um bloco de pequenas narrativas, que tem uma estrutura muito peculiar, muito interessante, diferente da estrutura, porque há muitas narrativas de vários autores. Estamos aqui falando das narrativas que o Elias produz. Então é preciso, se dizemos que é do Elias que o Elias produz, é preciso que a gente estabeleça uma diferença entre as que ele produz e que outros autores produzam. É claro que ele também se parece com muitos outros, não existe essa originalidade absoluta. Agora, há um bloco em que as narrativas são curtas e elas não se interligam no sentido de que estão produzindo uma história que avança, daí elas não estão realmente enredadas, se bem que elas estejam todas ligadas ao mesmo tema. Sim. E existe um outro conjunto em que a gente já tem um fio condutor, e aí o enredo ele começa a ser desenhado. Né? Isso é verdade. Enredo. São as obras mais curtas. Também se pode até dizer isso, não é? Bom, então Perfeito. Eu concordo que é possível fazer essa distinção entre as obras que o Elias já publicou até agora. Muito bem. Certo, professor. Então, esta inventividade é o que vai se destacar na produção do Dr. Elias Darran. E aí vamos agora justamente falar sobre essa perspectiva da estrutura literária. Em se tratando de elementos da narrativa, qual elemento o senhor destacaria como mais importante nesta obra? Por exemplo, eu como leitora fui completamente fisgada por como o Dr. Elias trabalha o tempo como categoria narrativa. Este também seria um elemento que lhe chamou a atenção? Pois é, Silvia, se a gente está estudando a narrativa, e o Elias é um narrador, ele não é um poeta, a gente já está categorizando, não é? Só que como narrador, ele também faz um tipo de narrativa, porque existem vários tipos de narrativa. E a gente tem que recorrer a um estudioso do assunto, que já tem apresentado uma proposta de enquadramento que facilita as explicações da gente. Eu gosto muito de 3 autores norte-americanos, professores de teoria literária, que nos anos 70 publicaram um livro pequeno, ensinando para os alunos, para os americanos lá, como estudar uma obra literária. Eu não lembro o nome desses autores, sei que a editora é a Lidador.
e eles dão exemplos, um conto, um trecho de poema, e não me lembro se um outro trecho é de uma peça teatral, não lembro mais. E aí eles analisam esses três textos sob a partir de vários modelos de análise. Okay? E faz uma divisão das narrativas muito prática, muito simplesinha, como os ingleses chamam, o que a gente chama de romance, eles chamam de novela. Uhum. Tá? Não só eles, o pessoal de língua espanhola também chama de novela, não chama de romance. Nós é que chamamos de romance, como os franceses chamam romance, que é uma narrativa mais extensa, mais Sim. complexa, de uns quadros de ação mais diversificada, interligadas. Eles chamam isso de novela. Quando a narrativa é mais curta, e aí você não tem essa ação tão desenvolvida, você não tem um número de personagens tão grande, não tem um fluxo de tempo tão extenso, eles chamam de noveleta, Sim. que nós chamaríamos aqui de conto. Então, se a gente ficar só por aí, romance, noveleta, Sim. o Elias faz noveletas, que não tem um sentido pejorativo, é de novela pequena, Sim. entendeu? Que é a mesma coisa que conto. E aí há um complicador que nós estabelecemos, pelo menos no Brasil, uma diferença entre conto e crônica. Sim. E o Elias fica num estado intermediário, né, que a gente fica com dificuldade pela forma como ele trabalha. Às vezes ele trabalha um elemento da crônica que é a digressão, o comentário, ele trabalha muito isso, e às vezes ele trabalha os diálogos, uma certa ação, aí ele fica num estágio aí meio que intermediário, e faz parte do trabalho dele, né, de criador, etc. Então é essa classificação que eu proporia, algo intermediário entre o conto e a crônica. O conto e a crônica, perfeito. Muito bem, e sobre o tempo, que tanto chamou minha atenção? Pois bem, o que ocorre é o seguinte, como o Elias faz narrativas, toda narrativa ela apresenta uma série de elementos. Uma série, existem outros além desses que eu vou citar, mas é impossível ver uma narrativa se nós não temos um tempo fluindo, se nós não temos um espaço em que o fato se dá, porque narrar é apresentar fatos. Os fatos ocorrem no tempo, os fatos ocorrem no espaço, os fatos são produzidos por personagens. Então, personagem, tempo, os fatos podem estar ligadinhos, podem estar um pouco soltinhos, enredados quer dizer ligados, não muito bem enredados, pouco enredados, nada enredados, do ponto de vista da organização da história que o narrador produz, são elementos da narrativa, o tempo é um deles. E o modo de tratar o tempo chama a atenção no trabalho do Elias, porque o tempo parece parado. Sim. Nós temos um narrador que é centenário, de vida longeva, que é o João Aristides, que circula no meio de pessoas idosíssimas, porque quase todas centenárias, e que nos relata tanto situações dessa convivência de velhice, quanto situações um pouco anteriores. Sim. Só que nós não temos informações no corpo da narrativa, informações temporais do tipo, no ano de 1942, no ano de 1930, no ano de 1970, nós não temos nem esse tempo linear que flui, nós temos um outro tipo de tempo. E esse outro tipo de tempo é que foi batizado pelo filósofo francês Bergson, os franceses devem dizer Henri Bergson, que disse que havia esse tempo linear, que era um tempo, inclusive, artificial. E existe um outro tempo, que é o tempo da vivência, que os intelectuais, em geral, chamam de durée, o tempo duração, que é um tempo que não passa, a gente não sabe, e que, inclusive, fatos de épocas diversas se misturam e a gente não tem um fluxo.
sabe que aquilo aconteceu num tempo. Sim. Esse é o tempo que a gente sente. E esse é o tempo do Elias, do narrador do Elias, do João Sim. João, certo? Ele não situa a gente em datas. Ele vai contando várias coisas, não sabemos exatamente quando elas aconteceram, elas nem sempre elas fluem. Se elas fluem, às vezes, é num pedacinho de tempo, entendeu? Isso. E a gente, pelo menos em certas obras, a gente sente esse pedacinho avançando, mas mesmo assim, a gente sente ele passar de uma maneira muito fluida, muito desarticulada. O tempo que o João João utiliza, o narrador, é a de ré, não é o tempo linear. Sim. Isso sim. Professor, muito obrigada por me explicar isso, porque nós, ao lermos a obra de João João, sentimos isso, esse tempo, mas ao mesmo tempo ele não passa esse tempo da duração, mas ao mesmo tempo nós fluímos junto de alguma forma, mas aí é muito bom sentir isso ser explicado. Muito obrigada. Além do tempo, um outro aspecto narrativo muito importante na obra do Dr. Elias Dahan é o espaço. Tanto que a trilogia é justamente nomeada como Campina, que é o lugar onde essas coisas acontecem. É o lugar onde ele nasceu, onde ele viveu e fez o seu ofício inspetor de quarteirão valer e nos trazer todas essas histórias maravilhosas para nós. O que se pode falar sobre este lugar por onde João João transita? Obviamente é Belém, é o nosso lugar que nós conhecemos, mas será que essa Campina ainda existe ou fica apenas no sonho literário? Eu penso que a Campina ela está em todas as narrativas que o Elias fez. Apesar de que ele chame algumas de Campina e coloque um subtítulo, nas outras ainda é a Campina. Talvez haja uma excursão, uma saída dos limites da Campina no dia de finados, quando ele precisa ir ao cemitério de Santa Isabel e ele já está ali no Guamá, eu acredito. Isso, é no Guamá. De Santa Isabel, isso. Mas depois é só uma viagenzinha que depois ele volta, não é? Para Campina Velha de Guerra. Então, a Campina está muito presente, é o espaço onde as narrativas se processam. Essas narrativas, meio crônicas, se processam. Agora, você falou ainda há pouco, numa conversa aqui mais informal, de um aniversário da Campina, não é? Que era o que coincidia com o aniversário de João João Aristides. Nesta data querida, João João nos informa que a avó Pedrita fez com que coincidisse o aniversário dele, 23 de maio, com o aniversário da Campina. Quer dizer, ela fez que coincidisse. Ela já é também uma ficcionista. Ela inventa, etc. Sim. Bom, então veja só, simbolicamente ele confunde o natalício dele com o natalício da Campina. E eu posso até dizer o que eu acho que é essa Campina, mas no livro, nesta data querida, é melhor até do que eu vi a minha explicação, porque o livro cria toda uma reflexão em torno, até uma polêmica sobre o que é a Campina, quais são os limites dessa Campina. Essa Campina ela não é simplesmente física. Sim. O que é que o HP diz, que é o que contra-argumenta? Doutor H. Pereira diz que, na verdade, o acusa de querer criar um mapa geográfico afetivo da Campina. Sim. E sabe, o HP, desculpe o João João Aristides, ele tem em parte razão. Sim. Porque há um mapa afetivo que é criado. Mas há muito mais do que isso. Porque a Campina também é um espaço, eu diria, filosófico, até porque no qual o João João Aristides exercita as reflexões filosóficas dele. Sim. A partir dos eventos, dos fatos, das pessoas, do que elas pensam, ele faz uma série de digressões e comentários que são um elemento muito importante, e é mais um elemento da narrativa, esse elemento, a digressão,
o comentário, e que é onde você percebe a visão de mundo do João Aristides, a visão de mundo do narrador. Tá? A Campina também é esse espaço ficcional ou filosófico onde ele exercita a compreensão filosófica que ele tem do mundo. Sim, sim. É algo universal. Né? Sim, daí se tem esse caráter da universalidade. Não é só afetiva também. Verdade. Professor Alonso, nós vimos o quanto de possibilidades há nas leituras que nós faremos ou já fizemos do Dr. Elias Darran, e ainda muito mais coisas a ver. Nesta conversa destacamos o tempo e o espaço, e no futuro vamos aguardar outras conversas como essa, mas justamente pensando sobre, já indicando para os futuros leitores, sobre como nós podemos situar a obra do Dr. Elias Darran na literatura brasileira. Silvia, eu penso assim, Elias é um autor indicado para todas as pessoas que gostam de literatura, não precisa ter um preparo, etc., prévio, as dificuldades que se enfrenta para entender o que ele está escrevendo são bem transponíveis. Claro que ele é um autor maduro e ele vai exigir do leitor um pouco de maturidade, mas essa maturidade ele vai ajudar a formar se o leitor for na obra dele. Então vai depender agora do professor saber que tem nas mãos um escritor de qualidade para ajudar os leitores dele que estão entrando aí nessa maturidade a avançar lendo um escritor que vai ajudá-los a avançar. O professor de literatura nesse momento é vital. O Elias, ele pertence a uma geração em que há grandes contistas. Eu vou deixar de lado os mais novos, porque o Elias é dessa geração de gente que já está aí entre 65 e 80 anos, a 85 anos. É nessa geração. Então aí eu vou situar 3 grandes escritores. Um é o Luiz Vilela, autor do Tremor de Terra, que foi reeditado pela Civilização Brasileira bem recentemente. O outro, o Dalton Trevisan, famosíssimo vampiro de Curitiba, que faleceu recentemente, e um outro contista, o Luiz Fernando Veríssimo, que acabou de falecer. Sim. Então, se você colocar o Elias no meio deles, ele vai estar muito bem acompanhado e vai fazer boa companhia para os outros, porque ele é um grande escritor. Elias vai ajudar o leitor a avançar um pouco na compreensão de mundo que ele já possa ter, porque a literatura é também, afora possa ser muitas coisas, é também um tipo de conhecimento. Você acaba aumentando o seu conhecimento do mundo. Então, ler o Elias é ler um grande escritor do mesmo porte desses 3 que eu citei. Agora, para ele chegar às pessoas, é preciso que haja um intermediário que tem que ser um leitor competente. Não pode ser qualquer leitor, tem que ser um professor que goste de literatura, para poder acessar esse autor que vai ser pouco conhecido se alguns professores não resolverem apresentá-los para os alunos. O Elias, eu sei, não vai mover uma palha para ser apresentado. Sim. E eu gosto até que ele seja assim, eu sou assim também. Ele gosta do que ele fez. Sim. E ele fez muito bem. Se alguém vai descobri-lo, ótimo, é lucro. Se não, ele próprio já ficou muito contente de ter feito o que ele fez, e ele fez muito bem. Professor Alonso, muito obrigada pela sua presença. Nossa conversa foi muito esclarecedora, tenho certeza que vai ajudar a muitos leitores. Particularmente, foi uma alegria muito grande para mim. Afinal, o professor Alonso foi meu professor no curso de letras, muito aprendizado, muita riqueza e muita inspiração. Afinal, esse é o papel dos professores na nossa vida, e a isso eu lhe agradeço muito. E vamos então convidar nosso público, quem nos acompanha, para ler João Aristides, não é? Certo. Bem, Silvia, eu também quero agradecer o convite da editora, o seu convite, o carinho com que eu fui recebido. Como é o seu nome, filhinha? É a Késia, pela Késia, que está ali nos gravando, não é? Com tanta competência e paciência também.
agradecer a oportunidade, que é um canal que eu tenho para entrar em contato com as pessoas e falar de literatura, uma vez que eu me aposentei, não sou mais professor, então estou em sala de aula, é uma forma ainda de eu manter contato com as pessoas que gostam de literatura e convidar até para continuar, para estudar a obra do João Aristides, que eu chamo de Elias. O Elias é o autor, o João Aristides é o narrador que o Elias cria. E aproveitar, numa outra oportunidade, a gente ainda analisar outros aspectos da obra que são muito interessantes, né? O convite fica feito e muito obrigado mais uma vez. Agradeço também vocês nos acompanharem. Não se esqueçam de deixar nos comentários se já leu ou se pretende ler, quais são as suas expectativas para a obra de João Aristides. Não se esqueça também de curtir, compartilhar o nosso vídeo e até o próximo Na Toca, da editora Pacatatu. Bons autores, bons livros.